Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do nosso Fagrão Talks. Eu sou o Pablo, como sempre, estou acompanhado da Cláudia. Oi Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E aí, quem veio falar com a gente hoje? Olha, a gente tem uma convidada para lá de especial. Antes de eu chamar a nossa convidada, eu queria fazer umas colocações, Pablo. É incrível, né, como a gente já está em 2022 e ainda assuntos que envolvem a pandemia permeiam as conversas, as consequências que a pandemia trouxe e principalmente a mudança de perfil e comportamento do consumidor, né? Sim, parece que nunca vai acabar, né? Exatamente. E aí a gente percebe um consumidor mais preocupado. Parece que a pandemia ela despertou assim, essa preocupação do consumidor com a alimentação, com hábitos de vida, buscando bem-estar, um estilo de vida mais saudável, com o objetivo de justamente reforçar a imunidade. Mas não basta só isso, né? Precisa ser fácil e descomplicado. Muitas vezes pessoas que não tinham essa preocupação com o cardápio diário agora têm, mas tem essa questão da praticidade. Então, ninguém melhor para a gente chamar hoje para falar sobre alimentação funcional, saudável e descomplicada do que a chefe Renata Macena. Há mais de 14 anos celíaca, largou a carreira de moda, era designer de sapatos em 2008 para se dedicar à gastronomia. Se especializou em panificação e confeitaria, além de estudar herbologia e fitoterapia. Possui graduação em gastronomia, especializações em confeitaria, especialização em panificação sem glúten e sem lácteos na Califórnia. Especialização em gastronomia Ana Lusa na Espanha, especialização em culinária italiana sem glúten na Itália e é pós-graduanda em gastronomia funcional. É proprietária de um ateliê especializado em gastronomia funcional com alimentos sem glúten e sem lactose, founder da marca Brownie da Rê e é idealizadora da campanha Maio Verde, além de ministrar várias aulas das pós-graduações de universidades como São Camilo e Anhembi Morumbi. Seja bem-vinda, Renata! Obrigada. Falei, nossa, gente, quanta coisa eu já fiz na minha vida. Não é? Um super currículo! Meu Deus, eu jamais conseguiria falar tudo isso. Né? Mas é isso aí. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Ô, Renata, então conta pra gente como é que tá a sua vida aí, desse tanto de coisa que você já fez, o que você anda fazendo, tá com seu ateliê cheio, muitas pessoas querendo receitas, querem comer o brownie da Rê, como é que tá isso? Tudo as aulas? Pois é. Bom, o ateliê, assim, passou por uma reestruturação, né, durante a pandemia, porque grande parte dos nossos serviços eram focados em eventos, coffee breaks, enfim, buffet, né? E aí, com a pandemia, todos os eventos foram cancelados e aí a gente passou por uma reestruturação, assim, mas tá tudo bem, graças a Deus. Foco em food service, né, fornecimento para restaurantes, que a gente teve uma procura até maior em relação a esse segmento. Eu acho que é um reflexo também da pandemia. Acabei de lançar uma mentoria em fermentação natural, que está um sucesso. Então, estou voltando aí com as aulas agora também, formato online, presencial ainda não, mas tudo bem. Chega lá, né? Daqui a pouco já vem. E conta uma coisa para mim, eu vi tudo que a Cláudia disse, como que foi? Por que você saiu da moda e foi parar a gastronomia? O que aconteceu? Porque são coisas que para mim, eu não sei se para a Cláudia mas para mim, são coisas assim muito diferentes, né? Bem diferentes. Pois eu me descobri celíaca, né? Acho que esse foi a virada de chave na minha vida. Eu sempre gostei muito de cozinhar, na verdade. E aí, quando eu me vi celíaca, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora com todas essas receitas? Eu não sei mais fazer uma esfirra que eu sabia fazer antes, eu não sei mais preparar o pão que eu sabia fazer antes. E aí eu fui estudar gastronomia por uma questão de hobby mesmo, de uma questão pessoal. E aí eu me vi diante de um hobby se transformando em uma missão. E aí eu acabei realmente migrando, né? Comecei a fazer... fiz um bolo, dei de presente para uma amiga, e comecei a fazer um evento de um lançamento de uma coleção de uma amiga. E aí os eventos também nasceram assim. E aí foi quando eu falei, bom, agora isso virou uma missão realmente. Eu acho que eu tenho um caminho muito legal aqui em relação a isso, porque lá em 2008 a gente não tinha essas opções de produtos que a gente tem hoje, né? E nem de restaurantes
que hoje a gente também tem aí várias opções atendendo o público celíaco, intolerantes, enfim. Então, naquela época eu falei assim, eu acho que eu posso fazer uma diferença aqui no mercado, né, em relação a isso. E aí, a moda, eu vejo ela muito me ajudando no senso estético, principalmente fazendo os eventos, né? Quando eu vou montar uma mesa, assim, eu tenho um senso estético que eu acho que vem junto com a minha bagagem de moda, então... Eu acho que até o próprio empreendedorismo, acho que veio um pouco disso também, né? Talvez a moda, né? Surge isso. Mas diga uma coisa pra mim, então. Você se descobriu celíaca, já gostava de cozinhar e tudo mais. E hoje, pra Renata, o que é comer bem pra você, Renata? Tá. Para mim, comer bem é comer muito colorido, um prato bem colorido, o mais natural possível, orgânico, na sua, assim, quando pode, né, ter essa escolha de consumir algo orgânico, então sempre dá preferência aos orgânicos, e artesanal. E saber ouvir o seu corpo, né? Eu acho que uma questão muito importante, nosso corpo ele é uma máquina muito inteligente e a gente se desconectou muito dele, né? Então, o nosso corpo ele sabe ali quando ele precisa de mais energia, que ele precisa de um carbo. Claro, a gente precisa entender, né, se esse carbo ele vem de uma necessidade por conta de uma compulsão, uma ansiedade, ou se é o corpo precisando de mais energia mesmo. Por uma atividade que a pessoa faz. Né? Exatamente. Então, comer colorido, artesanal, da forma mais natural possível, orgânico quando possível, e ouvindo realmente, né, as necessidades do nosso corpo. Bacana. Eu tenho muito que mudar na minha vida. E é justamente isso. Quando a gente pensa, por exemplo, em melhorar a imunidade, a primeira coisa que vem à mente é dar uma turbinada na alimentação, né? Justamente. E não é à toa que, em meio à pandemia, muitos estudos foram publicados o ano passado, justamente mostrando o impacto na nutrição e a suscetibilidade à Covid-19 e também as consequências a longo prazo no processo de recuperação, né? Mas, gente, tudo que foi publicado não é nada mais, nada menos do que a gente já sabia, né? Dietas ricas em gorduras saturadas, açúcar refinado, carboidratos simples, né? Eles vão aumentar a tendência em você desenvolver a incidência da obesidade, né? E isso automaticamente vai poder levar como uma consequência a uma Covid-19 mais grave. E a longo prazo, pensando na recuperação, também numa recuperação mais complicada em casos que estão sendo agravados, inclusive com consequências neurológicas. Né? Como, Renata, isso vem impactando no seu dia a dia em meio à pandemia? É muito curioso, assim, né? Eu acho que a gente está passando por um processo realmente de mudança, mas desde aí da Segunda Guerra, a gente tem uma base de alimentação que é muito inflamatória, a base de industrializados. E eu acho que a questão maior é que as pessoas nunca tiveram muito o equilíbrio, é sempre muito no excesso. Então, o excesso da gordura, o excesso do refinado, o excesso do industrializado e tudo isso. Então, o excesso de açúcar, né, só para citar aqui alguns pontos. E os alimentos anti-inflamatórios, eles são muito fáceis da gente incluir no nosso dia a dia, né? A gente tem, assim, às vezes uma visão que vai ser muito difícil, mas eles já estão ali no nosso prato, né? A gente ter um azeite, que é uma gordura de boa qualidade, ter um alho, então, na alimentação, um alho cru ali. Então, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Uma salada, ela pode ter um potencial anti-inflamatório muito rico. A gente tem ali, coloca umas nozes, faz um molho de alho com azeite e mel, temperado com uma cúrcuma, a gente tem ali uma salada com um poder anti-inflamatório. Né? Então, é muito mais fácil da gente incluir no nosso dia a dia do que as pessoas, né, acabam idealizando. E eu vejo eu vejo muita complicação. Eu acho que as pessoas acabam complicando uma coisa que talvez não seja assim tão complicada. E porque em torno da alimentação saudável, tem esse mito das pessoas acharem que não é tão simples como a Renata falou. Eles acham que é muito complicado, são ingredientes que são difíceis de encontrar. Você, para fazer uma preparação, você precisa ter ali
etapas específicas e a gente vê que não é bem assim. E é isso, Renato. Queria saber, você é super possível a gente ter uma alimentação que seja descomplicada, completa e seja saudável ao mesmo tempo, né? Sim, a própria salada, né, como eu citei, ela pode se tornar uma refeição completa, né, quando a gente usa e abusa da natureza e usa todos os grupos, faz um mix dos grupos alimentares, a salada se torna uma refeição completa. As pessoas ainda têm aquela questão de salada, alface, tomate, cebola, Isso né? mesmo. Mas a salada a gente tem ali os vegetais, tem as próprias folhas, as verduras, e aí a gente pode trazer as oleaginosas, a semente de linhaça, semente de abóbora, traz as frutas secas, frutas in natura, flores comestíveis. Então a gente, proteínas, né, faz um molho de tofu, coloca cogumelos, enfim, ou se a pessoa consome alguma outra fonte de proteína. Então a gente consegue ter uma própria salada, uma refeição completa, né? E o próprio molho de tomate, ele é uma preparação que ele é super benéfica para a nossa saúde, né? O tomate, a gente sabe que o licopeno ele só fica biodisponível quando aquecido e com uma fonte de azeite. Então o molho de tomate caseiro, a gente tem ali uma preparação que é simples, fácil e que tem um benefício super grande para a saúde, né? E se a gente põe, então, com uma massa de quinoa, por exemplo, né? Com espinafre e cogumelos também, enfim. Então a gente consegue ter de uma forma muito simples uma refeição completa e saudável, né? Fugindo, claro, o máximo possível dos industrializados. Eu acredito que acho que a escolha dos ingredientes, acho que é o principal, né? Tem que ser uma escolha inteligente. Porque salada é salada, você prepara já um macarrão, por exemplo. Eu acho que é só a maneira e algumas coisas que você deve fazer para conseguir aumentar a qualidade e tudo mais, né? Com certeza, e foi muito interessante essa dica do molho de tomate caseiro que a Renata disse, porque os alimentos, eles têm presentes substâncias químicas que são antioxidantes, então, além das vitaminas e minerais, a gente tem outros princípios ativos, como ela citou o licopeno, né, são os carotenoides, que eles vão conferir ali aquela cor laranja avermelhada para os alimentos, né, tem também os alcaloides que estão presentes, um potente anti-inflamatório presente na unha de gato, por exemplo, tem os flavonoides que são super importantes, a gente tem um grande exemplo das antocianinas que vão conferir uma coloração aos alimentos aí de azul, avermelhado. E aí, como exemplo, a gente tem aí, por exemplo, a laranja moro, né? O morango, a melancia, que tem um percentual alto de antocianinas. Mas nem sempre, né, Renata, a alimentação vai ser suficiente. Muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de suplementos. E aí, por exemplo, quando a gente pensa em uma inflamação silenciosa, uma inflamação crônica, até assim, em alguns casos de Covid-19 como coadjuvante, ou vamos um pouco mais além, uma dor lombar, né? Nós temos aí disponível o Miodesin, que é um fitocomplexo que ele é rico em alcaloides oxindólicos que vão dar esse aporte de antioxidante e anti-inflamatórios necessários para a alimentação do paciente. Aí o profissional ele pode lançar mão, mas para frente a gente vai falar um pouquinho das receitinhas, né? Já se o objetivo do paciente for a perda de peso, existe o Citrucin, que é um extrato da laranja moro, ele é padronizado em antocianina, C3G, que vai ajudar o paciente, né? Ele é um coadjuvante da perda de peso. Então, ele faz com que o adipócito ele não armazene gordura, ele ajuda nessa modulação do metabolismo lipídico. E teve um estudo que foi recentemente publicado que mostrou que ele aumenta em até 8% a massa magra, então ele vem com esse bônus. Super interessante. Renata, como você vê aí o uso desses suplementos junto ao alimento, a preparação, as receitas? É fácil, é simples? É fácil, é simples, mas claro que a gente precisa de um estudo, né? Eu sou suspeita para falar disso, porque acho que toda a minha bagagem também nos congressos e tudo isso, eu tive muito acesso a esse universo e mergulhei de cabeça, assim, realmente.
A gente só precisa entender, claro que a gente sabe que alguns a gente não pode aquecer, alguns a gente pode aquecer, mas entendendo isso é muito mais simples do que as pessoas, de novo, imaginam, né? A gente vai fazer um suco de berries e leite de aveia, por exemplo, e aí coloca algum suplemento que casa, né, que tem esse mesmo benefício das berries e a aveia. A gente vai fazer um mousse, que é uma preparação fria também. Então, qual ativo, qual suplemento a gente pode colocar ali incluir nessa preparação e o sabor não vai alterar nem nada disso, e a gente vai ter esse benefício agregado já a uma preparação, né, de uma forma potencializada, ele fazendo um casamentinho perfeito. Eu acho que ele acaba entrando como um ingrediente, mais um ingrediente ali dentro da preparação, né? Em uma oportunidade a gente experimentou, né, Pablo, uma receita da Renata, que era um canelone, no recheio tinha citrussim e tinha ali o ABG. Era um canelone destinado a pacientes que buscavam gerenciamento de peso e tinham síndrome metabólica, né? E o ABG, então, iria auxiliar aí nas dislipidemias e no controle da pressão arterial, junto com o citrussim para a redução de peso. Bem interessante. E aí, uma dica para os prescritores que querem adicionar isso no dia a dia dos pacientes é fazer o contato com a farmácia de confiança e entender se aquele ingrediente ativo, ele pode ser aquecido, ele é termosensível, se ele é instável em pH ácido, por exemplo, isso é importante também. E o farmacêutico, além de fazer o contato conosco, né, com os fornecedores, ele também pode avaliar o certificado de análise, avaliando aí o ponto de fusão do produto, para entender se vai ter decomposição ou não, mas sempre entrando em contato conosco também. Sim. Eu lembro que eu fiz um ceviche, né, e o ceviche tem um pH ácido, mas a gente tinha alguns ingredientes que a gente não podia usar. Não, ele estava ótimo mesmo. E foi super fácil. Foi mesmo. A gente continua aí pensando sobre essas consequências, sobre o home office e tudo mais, né? Por exemplo, eu tive Covid. E depois que eu tive Covid, eu sinto algumas coisas, assim, principalmente cognitivas. Assim, eu senti que algumas coisas mudaram, não tão como são, como sempre eram. Assim, eu acabo esquecendo muita coisa, talvez eu não consiga render tanto quanto eu rendia antes, assim. Então é uma preocupação. O que vocês acham que a alimentação pode fazer ou não? A gente tem que... Lógico que a alimentação, né? Vocês vão falar, mas eu digo assim, nesses casos, a gente pode fazer isso dentro do dia a dia, ter uma alimentação, ou não? A gente vai no médico, o médico vai te passar um remédio e acabou. Como que vocês enxergam isso? Bom, claro que o autoconhecimento, né, e procurar um especialista sempre é um caminho prudente. Mas a gente sabe que existem alimentos que ajudam, né, nessa questão de foco, concentração, tudo isso. Então, que são alimentos também, as próprias oleaginosas. Eu acho, as nuts, elas são um porinho muito incrível na nossa alimentação, assim. E, de novo, muito mais fácil de incluir. A gente pode fazer um molho branco à base de castanha do Pará, por exemplo. Castanha do Pará, né, selênio, ela ajuda ali também nesse foco e nessa concentração. Então, a gente sai, por exemplo, de um leite que pode ser inflamatório, às vezes, para a pessoa, e dificultar, trazer uma dificuldade nesse processo, realmente, de foco, concentração, né, e colocar um molho branco à base de castanhas do Pará. É uma troca ali que já vai ajudar bastante. Então, a gente tem esse grupo de alimentos que a gente consegue incluir facilmente no dia a dia. E porque, no meu caso, por exemplo, eu acho que é isso, porque eu acho que também depende do grau, né? Se você tem um problema que você não sabe onde você está, beleza, mas o que eu tenho feito é isso, alimentação, alguns ingredientes chaves e o exercício do raciocínio de conseguir ali movimentar para que as coisas não fiquem paradas também. Exatamente. E o que a Renata falou é muito importante, assim, na minha visão, procurar um profissional, não só para te orientar, mas também para te dar um estímulo, para você ter certeza que você está no caminho certo, né? Mas um ponto que
que eu aprendi é que quando a gente busca o profissional, a gente também já tem que ter um conhecimento e saber qual é o caminho que a gente quer trilhar, porque existem várias vertentes, né? E até para você avaliar, e um ponto que eu tenho trazido sempre nos nossos podcasts é que cada vez o paciente está se posicionando mais como cliente, né? A gente sabe o que quer para nossa vida. E a gente precisa entender se aquela filosofia de tratamento está alinhado com os nossos valores, né? E avaliar. E aí sim, aquilo que a Renata e você colocaram em relação à alimentação, acho que a gente tem que buscar um estilo de vida mais saudável, aí entra o exercício físico, entra a parte de escolhas certas, né? A gente sabe que alimentos ricos em fosfolipídios, como a Renata falou dos nuts, o próprio azeite de oliva, né? Alguns peixes como salmão, a gente tem aí um alto nível de DHA e isso vai nos ajudar no foco e na cognição. Tem um outro lado também, né, Pablo e Renata? Às vezes a nossa falta de foco é porque a gente está muito ansioso, né? Sim. E o isolamento social, home office, trouxeram também a ansiedade. E também ajudaram nas escolhas erradas dos alimentos, né? Então, os comfort foods estão aí para nos confortar, como diz. E eu não sei, Renata, eu senti que você ia falar alguma coisa antes de eu falar? Não. Que eu senti que você respirou e fiquei esperando parar de... Mas, enfim, e eu vejo que essa questão do home office, da gente estar em casa, do aumento da ansiedade, eu vejo também que isso disfarçou muito, assim, né? As nossas más escolhas, porque parece que está tudo em nome da praticidade. Então, mas é mais prático, então, ultraprocessado, mas eu estou trabalhando mais porque eu estou de casa. Quem que não está trabalhando mais quando está em casa? Todo mundo, então... Você meio que usa aquilo também como um escudo ou uma muleta para se apoiar e você não enxergar suas más escolhas, né? Sim. O home office eu vejo assim, ele é bem... Enfim, a gente Isso a gente, né? Para a Renata não, né? A Renata bom. Pois a Renata continua fazendo as ótimas escolhas. Justamente. O home office é assim, nós estamos a alguns passos de uma geladeira repleta de alimentos, que aí depende muito do hábito de consumo, né, e de compras de cada um, claro. Na minha geladeira, por exemplo, e na minha despensa vai ter chocolate só acima de 70% cacau. Igual lá em casa, Pablo. Mas, então, acho que depende muito disso. Mas mesmo quando você não tem esse fácil acesso, né, porque você está a 10 passos de uma geladeira e de uma despensa repleta de alimentos ali que dependem realmente, como eu falei, do hábito de consumo de cada um, né? Então, isso facilita... mais essa questão dos snackzinhos durante o dia, de beliscar muito guloseimas e alimentos durante, né, o dia. Se você não tem isso, a gente tem hoje os aplicativos que, assim, meia hora chegou na sua casa que você está com desejo. Né? E o home office também, eu acho que facilita esse acesso, porque quando você está no escritório, querendo ou não, você não vai ficar pedindo toda hora por aplicativo, descendo toda hora, né, do prédio para buscar alguma coisa que chegou, né? Enfim, o hábito ali e o posicionamento da pessoa acaba sendo diferente. Que em casa, né? Eu acho que eu também vejo isso de uma forma facilitada ali. O que a gente... Claro, o isolamento ele trouxe uma ansiedade e eu vejo, né, de uma forma geral, isso em todo mundo, claro. Mas a gente precisa entender também o que está por trás dessa ansiedade e começar a adotar estratégias, né, de alimentos que te ajudem a controlar essa ansiedade. Então, o chocolate, por exemplo, acima de 70% cacau, ele vai te ajudar a ter um controle dessa ansiedade. Ele vai te dar um prazer ali, vai te dar essa sensação de prazer, mas não como um bolo de açúcar refinado e trigo refinado, por exemplo, que também vai te dar uma sensação de prazer, mas ali de uma forma imediata, e aí onde o ciclo é muito difícil da gente quebrar, né? Trazer os fitoterápicos, os chás, as ervas, são maravilhosos, assim, é uma estratégia maravilhosa para a gente incluir ali no nosso dia a dia também, para começar a tratar essa questão dessa ansiedade. Então, além desses alimentos, o exercício físico, claro, e a meditação. Eu vejo a meditação, assim, essa tríade, alimento, exercício físico e meditação,
um combo contra a ansiedade. Fala. Não, pode. Não, que eu ia dizer que, ainda nesse assunto, eu vejo duas coisas acontecendo, né? E eu já passei por elas, assim, e eu vejo também outras pessoas passando por isso. Não sei se vocês passaram já, mas eu vejo que a gente tem uma situação que você acaba comendo mais durante o dia, então você fica ali, aí tá calor, aí você pega um refrigerante, aí tá não sei o que, aí você come alguma coisa toda hora. E também vejo o outro lado quando você fica muito tempo sem comer. Aí eu vejo isso também dentro do home office. O home office impactou nisso. Às vezes as pessoas passam grandes períodos, grandes períodos sem comer, porque são as reuniões e você tem que estar ali. E aqui, às vezes, a gente tem umas reuniões, não estou reclamando, tá? Mas às vezes tem umas reuniões que acontecem ao meio-dia, porque é internacional, aí tem um fuso horário, e aqui no Brasil cai meio-dia. Então, acaba dando uma atrasada, aí você fala, putz, aí quando você vai ver já são 3 da tarde que você nem almoçou. Exato. E aí, como a Renata falou, existem fitoterápicos, suplementos que também ajudam para essas pessoas que sofrem de ansiedade, e isso gera uma compulsão alimentar, só voltando um pouquinho no assunto. E a Fagron dispõe de um ingrediente chamado Afron. Ele vem do açafrão, o qual a Renata comentou anteriormente, mas a padronização dele é em lepticrosalides, a gente está falando aí de crocina e safranal, e esses dois fitoquímicos, eles justamente vão ajudar na modulação de neurotransmissores importantes para controlar a compulsão alimentar. Então, ele vai modular serotonina, dopamina e norepinefrina. Então, independente do perfil de neurotransmissores que você tem alterado, ele vai fazer essa modulação e vai ajudar a que diminua esse impulso, esse gatilho da compulsão alimentar. E eu não podia deixar de falar também, Pablo, de um produto que a gente lançou recentemente, que é o Clock. Muito bem. O Clock, pessoal, depois vou convidar vocês para entrar no site e baixar o material. Ele é um modulador de irisina, é um hormônio que está sendo falado super recentemente. Ele é um fitoterápico que modula a irisina. A irisina é um hormônio que é liberado durante o exercício, né, Renata? E o que esse hormônio faz? Ele ajuda a transformar a gordura branca em gordura marrom. E a gordura marrom, então, vai aumentar o seu gasto, né, de energia, ou seja, vai aumentar a tua queima, vai reduzir os níveis de glicemia, então também vai te ajudar a não ter uma resistência à insulina. Ele é muito interessante para quem está buscando aí um auxílio na perda de peso. Maravilhoso. A gente estava falando, a Renata falou do negócio de tofu, canelone, não sei o quê. A gente sempre teve muito isso, né, Renata? Acho que você enfrentou isso mais do que a gente, assim, você viveu isso mais de perto. Eu sempre vi muito desacreditado ou muito distante essa questão da alimentação saudável, porque é super caro, você não encontra ingrediente em lugar nenhum, embora você já tenha dito que a gente tem aí algumas opções já, né, e a gente nota, mas como que foi isso? Você que acompanhou, assim, essa evolução do nada, daquela coisa que você ia num empório que ficava lá num setor específico e era um pó de ouro que você tinha que colocar na sua comida, e agora a gente já tem aí, até nas próprias alas do supermercado tem uma ala com coisas assim já não só orgânicas, né, tanto do hortifruti, mas alguns produtos, farinhas que antes a gente farinhas não diferenciadas, sim, né? Alimentos mais saudáveis. Você acha que foi muito lento, que a gente está indo num ritmo bom? Você acha que isso vai passar? É um modismo? Não, eu acho que passar não vai. Mas o ritmo bom eu também acho que não tá bom. Não tá, né? Mas claro, assim, eu lembro quando eu comecei a cozinhar sem glúten, e eu estudei na Califórnia lá em 2009, a gente já tinha acesso à farinha de teff, a farinha de sorgo, farinha de teff branca, marrom, sorgo branco, vermelho, assim, era um deslumbre de opções, assim, né? E aqui no Brasil, a farinha de quinoa era um pó de ouro, né? 200 gramas era ali R$40. Eu lembro, eu tentei fazer uma esfirra e não deu certo. Eu pensei, gente, vou ter R$40 fora. Pois é. Mas, claro, hoje a gente já tem algumas
opções, assim, e variedades e um fácil acesso. Tem lojas, inclusive, online, que você consegue comprar qualquer tipo de farinha, até as espirulinas, que é espirulina azul, espirulina verde, né, para colocar ali num suco, para fazer uma preparação. Então, até uma pessoa que mora ali em Manaus, hoje ela já consegue ter acesso graças, né, a essas lojas online que a gente tem, assim. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, né? A gente vê, por exemplo, você vai no Whole Foods nos Estados Unidos, tem 10 marcas de açúcar de tâmara igual ao açúcar de coco aqui no Brasil, né? E aqui, assim, ninguém imagina que é possível ter um açúcar de tâmara, por exemplo, né? Então, a gente está caminhando. Eu acho que é um caminho sem volta, realmente, esse novo mercado, essas novas opções, mas a gente está engatinhando. Porque até culturalmente, né, Renata, a gente tem as pessoas ainda também acostumadas a fazer o que sempre fazem, né, o macarrão do mesmo jeito, o arroz e feijão. Então, essas substituições, eu acho que elas vão acontecendo. Para você mudar o hábito, você precisa parar e pensar, né? Sim, e não vai mudar da noite pro dia, né? A gente precisa ter paciência, assim, porque realmente não é da noite pro dia que a gente muda um padrão aí de 30, 40 anos se alimentando da mesma forma. Mas tem alguns dados promissores, Renata, que foram liberados através de pesquisas de mercado que parece que é uma luz do fim do túnel, né? Segundo a Organis, 44% da população brasileira já teve um incremento na busca de consumo por produtos orgânicos. E segundo a Abras, ela diz que 36% da população, na verdade 36% é o crescimento, né? Então teve um aumento de 36% da população buscando alimentos e bebidas que de fato impactam numa melhora da qualidade de vida e assim um aumento da imunidade. A gente sabe que você é uma das precursoras e grandes difusoras aqui no Brasil em relação à alimentação saudável e consciente. Como que você vê tudo isso? Bom, eu vejo assim, eu fico muito, muito feliz, né, de ver esse movimento e eu acredito muito que realmente é um futuro, né? Claro que, de novo, no Brasil a gente ainda está engatinhando muito, a gente sabe que alguns preços ainda são um pouco mais caros do que o tradicional, mas conforme a gente tem esse crescimento, os preços acabam ficando mais acessíveis também, aí as pessoas acabam consumindo mais, e eu acho que uma reflexão mesmo que a pandemia trouxe foi isso, né? De olhar para a alimentação como um investimento para a sua saúde, né? Então as pessoas começaram a se questionar qual que é o tipo de alimento que eu estou consumindo, o que está trazendo para o meu corpo. Eu preciso aumentar a minha imunidade, eu estou com uma tosse, uma saúde, que chás ali de limão, gengibre, mel, por exemplo, podem te ajudar em relação a isso, claro. Então olhar para a alimentação com mais cuidado, como um investimento mesmo, e também olhar para o que isso impacta no meio ambiente, né? Se o que eu estou consumindo é nocivo para mim e também para o meio ambiente. Né? Então eu acho que essa foi uma reflexão muito importante, assim, que a pandemia acabou trazendo para as pessoas. E isso está impactando, inclusive, em profissionais mais tradicionais, né? Só comentando um fato que para mim foi curioso, né? Esse foi o primeiro ano do meu filho na escola e com o primeiro ano vieram muitas viroses, né? E aí numa consulta pediatra ela disse: Cláudia, eu não vou te prescrever nenhum medicamento para tosse, olha só esse estudo, né? Eu já tinha visto. O mel demonstrou ser significativamente superior a qualquer um dos medicamentos que estão disponíveis no mercado hoje. E aí, assim, um profissional tradicional como pediatra recomendando também uma alimentação mais saudável, né? E tirando o medicamento, né? Porque a alimentação saudável eles preconizam, muitas vezes até direcionam para uma nutricionista, mas retirando o medicamento e inserindo um alimento. Né? O alimento, aquela frase, faça do seu alimento o seu remédio, é muito potente, realmente, sim. É muito real. Né? A gente tem que as pessoas ficaram desconectadas disso, né? Elas ficaram muito baseadas, assim, eu acho que a gente tem essa transição das pessoas pararem de olhar para o alimento assim como a caloria, carboidrato, né? E olhar realmente por trás daquilo, desse alimento, o que tem por trás.
e olhar como um medicamento mesmo. E eu acho, de novo, que esse mundo orgânico e mais sustentável e olhar para a alimentação dessa forma é um caminho sem volta. A gente vê o movimento mundial aí, né? A Dinamarca vai ser o primeiro país 100% orgânico, a Holanda, primeiro país 100% vegano. Então, é um processo que está caminhando, que está acontecendo, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre o programa culinário, mas depois. Eu queria que a Renata contasse o que é Maio Verde. Maio Verde, bom, Maio Verde surgiu aí com uma vontade minha de unir todas as pessoas, os profissionais de saúde, os celíacos, as empresas, para falar a mesma língua ali no sentido da conscientização da condição celíaca, né? Na verdade, o mês de maio, ele já é um mês no mundo inteiro dedicado à conscientização da condição celíaca, mas eu achava que a gente, né, eu acreditava que a gente precisava ali todo mundo unir numa bandeira, não numa bandeira, né, mas ter um nome que unisse todo mundo para fortalecer a causa. Ao porque mesmo tempo, todo mundo falasse ao mesmo tempo, né? Porque assim, as pessoas já falavam, as empresas já falavam, mas era assim, uma empresa falava aqui da conscientização, aí as associações faziam uma ação aqui e não tinha nada que unia todo mundo. Então aí com o Maio Verde eu senti, né, que poderia haver essa união entre todos em prol da causa para aumentar a visibilidade realmente desse mês e tão importante. Bacana. Então vamos lá. O que você acha dos programas culinários? Você acha que eles contribuem, assim, do ponto de vista, evidentemente, da alimentação, né? Você acha que você já foi convidado? Você acha, o que você pensa, assim? Ele contribui bastante? Porque, no meu ponto de vista, por exemplo, eu acho que essa questão do aproveitamento do alimento, a gente tem alguns programas voltados para isso, alguns que mostram, eu acho que isso é super positivo, né? Falando economicamente, socialmente, como que é o Brasil, você consumir o alimento por inteiro, aquele ingrediente por inteiro. Mas a gente sabe que tem toda uma outra questão estética, questão de sabor e tudo mais, que envolve essa moda culinária, né? Sim. E o que você acha, e você também, Cláudia, o que você acha? A Cláudia liga lá, ela vota. Bom, eu acho que tem de tudo, na verdade, né? E dois caminhos bem distintos. De qualquer forma, eu acho que um ponto positivo que eu vejo nesses programas todos, né? Dos dois caminhos, de qualquer forma, foi voltar essa questão dessa arte de cozinhar, né? As pessoas voltarem a se conectar com isso, que quase que ficou uma arte pré-histórica, assim, né? Você fala assim, minha bisavó cozinhava, minha avó cozinhava, a minha mãe, minha tia, minha irmã, não, ninguém cozinha, né? Ficou assim, nossa, tá se perdendo isso. O caderninho da avó. Caderninho da avó, igual. Né, eu fui, assim, eu gostava muito de cozinhar, né? Contando um pouco da minha história. E aí, tinha a avó de uma amiga minha, que ela era síria, e a massa de esfirra que eu aprendi foi uma receita de família dela. E eu aprendi, a minha amiga não aprendeu, nenhuma neta dela aprendeu. Então, eu, que era uma amiga ali, fora da família, me interessei por aprender, porque eu gostava de cozinhar. E ela deu para mim a máquina de abrir a massa de esfirra. Então, assim, uma herança de família ali, que era da avó, que era a mãe dela, da avó dela, ficou comigo, né? Então, por isso que eu brinco, nossa, virou quase uma arte pré-histórica. E aí eu vejo, e essa minha amiga outro dia virou e falou assim, você tem a receita de esfirra da minha avó? Eu falei, nossa, lógico que eu tenho, né? Então, eu acho que o ponto positivo é as pessoas voltarem a se conectar com essa questão da cozinha, realmente, que estava muito perdida, né? E aí, claro, a gente tem de tudo um pouco, mas eu vejo também um movimento crescendo cada vez mais, buscando esse olhar da alimentação mais sustentável, mais integral, uma alimentação saudável, né? Eu vejo um crescimento um pouco
devagar, mas ele está crescendo, mas esse movimento está acontecendo. Eu vejo também uma evolução, assim, não é evolução, mas é um caminho, porque todo mundo, de repente, começou a falar sobre gastronomia. Exatamente. Mas eu penso que é porque todo mundo queria falar, entende? Então, todo mundo queria falar e estão falando. E junto disso, dentro desse universo gastronômico, as pessoas vão descobrindo e se descobrindo como a própria Renata. Sim. E acabam trazendo também outros conteúdos. Às vezes foca mais na questão do ingrediente, o outro é mais o sabor, todo o universo que vem por detrás. Porque eu tô falando isso, Cláudio, porque eu já estive com a Renata quando ela estava cozinhando e tal, e ela tem todo esse, tem o paninho que ela coloca o prato, assim, pra pôr e fazer, sabe? Então eu acho que é tudo isso, né? É uma arte, é o que né? envolve, e a alimentação saudável também tem esses seus momentos, né? Como a Renata falou, o simples fato, eu não acompanho esses programas, mas pelo simples fato de eles estimularem as pessoas a pensar e falar sobre isso já é válido, né? Eu não gosto de cozinhar, comecei a buscar mais informação sobre isso depois que me tornei mãe, porque queria que meu filho tivesse uma alimentação saudável e me via até fazendo pão, quando que eu podia imaginar isso, né? E aí sim, eu sou a favor, como a Renata pensa, do aproveitamento do alimento no seu total, na sustentabilidade, e principalmente porque muitas vezes parte do alimento que a gente descarta é onde está principalmente o princípio ativo, né? Falando dentro da minha área, né? Assim, na minha área mãe, não minha área farmacêutica. Quantas mães eu vejo tirando a casca da maçã para o filho? E é ali que está a pectina, né? O bagaço da laranja, né? Sim. Enfim, a casca da banana, a casca da banana, o bolo de banana com aveia com a casca da banana fica maravilhoso. A própria casca do melão também, eu faço um vinagrete com a casca do melão, assim, então são muitas as possibilidades. E realmente acho que falta esse conhecimento. É claro, se não é orgânico e aí consome a casca, tem que tomar um pouco de cuidado ali, né? Mas tem muitos nutrientes, Sim. né? De uma forma geral. A semente do melão para fazer leite, enfim. Sim, sim. E eu vejo isso também, eu vejo essa preocupação que a Renata trouxe em algum momento, justamente da origem, né? Da onde vem isso também é importante, né? Também faz parte, porque também torna a sua alimentação mais saudável, se ela também cuidar bem do nosso planeta ou tiver menos impacto negativo possível dentro daquilo, né? Eu acho que isso também é super... A farmácia de manipulação e a gastronomia, elas caminham muito juntas, né, na sua essência, né? Origem e procedência, toda a parte do preparo, da alquimia em si, né? Sim. E normalmente farmacêuticos que gostam muito da parte da manipulação em si, da produção, são excelentes cozinheiros. E aí a Fagron tem um olhar muito criterioso para isso, né? No nosso portfólio a gente tem uma série de ingredientes que já foram testadas na adição a alimentos em preparações, né? Desde preparações quentes até frias, então a gente traz essas informações junto com o produto. Cito aí, além do Citrussim que a gente já mencionou antes, mas o Alil ABG, Carob, Active, Cactix, Silício Max, Pomade. E não só isso, a gente tem uma linha de veículos funcionais, né? Então aí chocolates, né? 50%, 70% cacau, para pacientes e prescritores que são favoráveis à sucralose, tem sucralose. Os que não são, tem estévia, tem com leite de coco. Aí a gente tem também as proteínas veganas, derivando um pouco dessa parte de chocolates. A gente tem as gomas, tem pastilha. Enfim, a Fagron pensa muito nisso, facilitar o dia a dia do paciente, né? A pasta de avelã, que é sensacional, o Nutelim, sensacional. Então a gente pensa muito nisso, né? A suplementação, ela precisa ser saborosa, não tem que ser um fardo, tomar milhões de cápsulas. Sim. Então tem como o prescritor tem como jogar, ele tem como mixar e deixar isso algo prazeroso para o paciente. Sim, né? Que é maravilhoso.
pãozinho de aveia com essa pastinha aí de aveia. E para você, Renata, foi muito difícil assim, chegar na sua cozinha, do jeito que você faz as coisas hoje? Ok, você já tinha um desafio inicial ali da questão do glúten, mas e de resto, como que foi para você esse desafio? Assim, foi muito difícil conseguir fazer ou ter a cozinha que você tem hoje, Renata Macena, e tudo que você faz, a questão dos ingredientes ativos que você incorpora, como que foi tudo isso? Bom, é muito curioso, porque eu sempre fui uma criança que tinha um paladar exótico, assim. Então, a minha irmã, por exemplo, ela só comia a borda da pizza, Entendi. enquanto eu queria pizza baiana apimentada com Uau. 3 anos de idade, né? Então, Bem peculiar. bem peculiar, bem peculiar. Então, eu sempre tive um paladar, assim, exótico, diferente no sentido... Nunca, não era aquela criança assim, não quero provar, nossa, não quero. Igual a minha irmã era assim, molho de tomate, macarrão parmegiana, e eu já queria outra coisa, não né? necessariamente doce. Não, nunca tive um paladar muito doce, assim, mas eu tinha esse paladar de gostar de sabores fortes, né, marcantes. E aí eu até brinco, assim, né, porque... Se você fala pra mim, se eu estou estudando e eu vejo lá, coentro, o manjericão é antídoto do queijo, por exemplo, né? Isso fica muito gravado em mim já. Sei. Não preciso ler 2 vezes isso, né? Agora, se me ensinar uma fórmula de matemática, às vezes 1 mais 1, e olha que pra panificação eu preciso de matemática. Mas eu tive acho que uma facilidade minha ali, também porque eu me entreguei muito ao processo, né, de entender a alimentação e de me conectar com isso. E eu acho que a gente, sim, é muito fácil se a gente se conecta, né, e se permite entender o que está por trás daquilo. Claro que para criar um pão sem glúten, às vezes eu demoro umas 20, 30 receitas para chegar, né, mas é alquimia e é teste. E eu falo, se as pessoas não tentarem, pode ser que elas façam uma combinação que vai ficar horrorosa, elas assim, ok, aprendi que essa combinação, né, não dá certo. Mas elas também, se elas não tentarem a preparação horrorosa, elas nunca vão descobrir uma preparação maravilhosa. Né? Então elas têm que se permitir, né, elas precisam se permitir experimentar na cozinha. Não é porque é saudável que não precisa ser saboroso, né? Exato, exatamente. Eu acho que a gente vai chegar ainda num ponto onde a gente consegue ter... que todos os restaurantes e todo mundo vai ter todos os pontos. Ser saudável, ser saboroso, ser esteticamente maravilhoso aos olhos, né? Não precisa ser, esteticamente bom aos olhos, às vezes não é saboroso, né? Ou saboroso não vai ser saudável. Sempre parece que tem uma coisa ali que, né, não fecha. Eu acredito muito que em algum momento a gente vai ter tudo conectado num prato só. Já tem alguns restaurantes assim, né? Eu acho que também uma coisa que pode dificultar um pouco essa crescente hoje eu vejo os restaurantes, né, eles muito preocupados em atender todo mundo, mas eles agregam mais coisas. Então eles não necessariamente, isso não são todos, né? Não necessariamente eles mudam ali o que eles fazem, eles só acrescentam como se eles tivessem, sei lá, 3 cardápios, né? Daí vai ter 5 cardápios. Isso meio que desencoraja um pouco o empresário também, porque também não é uma coisa assim muito fácil, né, de se gerir e tal. É isso. Né? Renata, sempre quando a gente vai terminar, a gente pede para você, para quem que a gente está conversando, para dar uma dica, para falar alguma coisa que você queira falar para alguém, que você queira falar para quem consome, ou para aquela pessoa que fica beliscando o dia inteiro, ou para os próprios especialistas, né? Os outros chefes, o pessoal que participa dos programas, enfim. Aí você, algum recado, alguma coisa que você queira deixar dessa nossa conversa, que você queira deixar para alguém, uma coisa que você pensa, uma ideologia, enfim. Bom, o que eu acredito assim muito usem e abusem da natureza. Assim. A natureza ela é muito perfeita, é muito maravilhosa. A gente tem tudo ali disponível pra gente.
A gente tem inúmeras espécies de alimentos e a gente tem uma pesquisa que mostra que isso é uma pesquisa mundial, né? Que as pessoas ficam ali entre 20 verduras, frutas e legumes. O alface, o tomate, a banana, o mamão, né? Elas não... a jabuticaba está em extinção, gente. Ela está correndo risco de extinção. E ela tem mais antioxidantes do que o próprio açaí, sabe? E, então, usar e abusar realmente da natureza, do que ela tem de melhor para nos dar, de acordo com a espécie, com a estação do ano, com a época de cada alimento, assim, a gente, né, parar de querer comer morango o ano inteiro, sabe? Comer morango na época de morango, comer jabuticaba na época de jabuticaba, entrar mais nesse ciclo da natureza e para as pessoas não desistirem. Por mais clichê que pareça, assim, a gente sabe que nosso cérebro ele demora ali, tem estudos que falam, demoram 21 dias, né? Demora 21 dias para a gente adquirir um novo hábito, né? E a gente tem um padrão todo de vida, de alimentação, de hábitos de consumo. Sim. Então, claro que talvez demore um pouco mais de 21 dias, depende de cada um também. E respeitar o seu tempo, ter paciência com você e com o seu processo, né? Continuar tentando. Continuar tentando, não desistir. E acho que é isso. Bacana. E aí, Cláudia, gostou? Adorei, muito gostosa a conversa, me deu até fome. Vocês estavam conversando antes da gente falar aqui sobre essa questão do alimento da época, né? De você consumir, você como mãe agora, que é super cozinheira. Telzinho. E o fato disso facilita, né? Facilita. Talvez esse processo que a Renata disse, talvez isso seja um primeiro passo, assim, de você tentar fazer para facilitar um pouco esses 21 dias eternos. Não, o paladar ele tem memórias na nossa língua, ela tem papilas ali gustativas que tem uma memória de paladar e a gente precisa retreinar esse paladar, né? Então é isso, se permitir provar novos sabores e ter novas experiências. Muito bem. Obrigada, Pablo. Obrigada, Renata. Obrigada. Foi muito gostosa a conversa e muito enriquecedora. Ai, que bom. Fico feliz, estou muito feliz pela participação. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por ter vindo. Eu vou pedir para o pessoal continuar comentando, acompanhando nossas redes, comentando. E, Renata, quando as pessoas quiserem uma receita sua, quiserem saber aonde que elas compram seus produtos, elas te acham aonde e como? Elas me acham no Instagram, né? @re_macena. E para comprar os produtos também tem pelo site, tem um aplicativo de receitas que a gente classifica ali as receitas por pães, bolos, então fica mais fácil às vezes do que a pessoa procurar. Quero receita de um pão. No Insta vai ter, mas as pessoas precisam às vezes ficar rolando. Então no aplicativo isso está de uma forma bem organizada. E no próprio Instagram você consegue baixar? Tem um link no Insta, na bio, que a pessoa consegue acessar tanto para Android como para iOS. E vai ser um prazer, enfim, conversar com vocês e trocar com vocês. Muito bacana. Pablo, vamos disponibilizar novamente o guia de receitas da Renata com os suplementos. Vai ser bem legal para quem está nos assistindo. Ok, a gente faz isso então. Cláudia, obrigado. Obrigado mais uma vez, Renata. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa conversa. Espero que vocês tenham gostado do jeito que a gente gostou. E a gente se vê numa próxima. Fiquem acompanhando as nossas redes, que novos episódios vão surgindo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.